Meninas, estamos começando aqui mais um, eu acho que assim vai ficar melhor, mais um encontro entre filhas e dessa vez eu estou compartilhando aqui, eu fiz uma apresentação, estou compartilhando aqui com vocês esse conteúdo que com esse tema jejum. Só me deem um feedback aí, meninas, está tudo certo? Vocês estão vendo a tela? Estão me vendo? Estão vendo os dois? Beleza. Então tá bom. Qualquer coisa vocês me avisem aqui, por favor. Eu não tô vendo o chat. Agora eu não consigo ver o chat. É, o tema hoje é governe. E sabe, antes de tudo, eu quero falar com vocês assim. Eu não sou uma especialista. Eu não sou alguém que venceu essa guerra. Essa guerra está em andamento. E eu quero ministrar essa palavra como também um incentivo, um encorajamento para mim, para minha vida e para sua vida. Isso para mim, sim, é um tema que não é assim, ó, uau, superei isso aqui. Isso aqui é algo que eu estou batalhando. Só que eu entendi que essa batalha ela não é minha, sabe? Eu não estou lutando sozinha nessa batalha. Essa é a diferença. Antes eu ficava tentando dietas e não, eu sei que eu não posso ficar comendo doce, eu sei que eu não posso fazer isso. A diferença que eu aprendi agora é que eu preciso contar com, como tudo na minha vida, com o Espírito Santo. E eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido com o Espírito Santo em alguns jejuns que eu já fiz e o que eu tenho aprendido também em leitura e com a palavra de Deus, né? É, o jejum máximo que eu já fiz foram 3 dias na água e, e eu quero chegar em breve a 7 dias na água. Em nome de Jesus, eu vou chegar em breve, porque tem que ser de glória em glória. Não pode começar assim, tipo, já. E antes de falar sobre a parte bíblica do jejum, eu quero compartilhar algo que talvez você já saiba ou que você talvez nunca tenha visto. Você passa esses vídeos assim, quando você vê na internet. Eu trouxe 3 vídeos aqui que não vai levar nem 4 minutos para você ver. São 3 vídeos de 1 minuto e um pouquinho cada um, que eu quero compartilhar aqui com você uma visão em relação ao jejum. A gente não vai falar muito sobre o jejum aqui na visão humana, é na visão espiritual, mas eu quero também trazer um pouco da visão humana do jejum atrelada à parte espiritual. É, vamos lá. E aí eu quero começar que se você precisa de motivos para jejuar, eu vou te ajudar. E se eu te dissesse que o que você come, aquilo que você coloca no seu corpo diariamente, pode ser uma ferramenta que Satanás usa para te enfraquecer? Ao longo da Bíblia, vemos como o inimigo manipula o material para alcançar efeitos espirituais. Foi com o fruto que ele seduziu Eva. Gênesis 3:6 diz: quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Desde aquele momento, a humanidade aprendeu que o alimento não é apenas sustento, ele também pode ser um instrumento de queda, e continua sendo hoje, quando Satanás usa a comida não apenas para destruir corpos, mas para nublar a alma, adormecer o espírito e, acima de tudo, afastar o crente do controle de Deus. Quando analisamos o que acontece no mundo moderno, é evidente que vivemos sob um bombardeio constante de mensagens que exaltam o prazer imediato, nos ensinam a comer por ansiedade, por impulso. Muitos não compreendem que o apetite mal direcionado é um dos meios mais antigos e eficazes que o inimigo tem usado para romper a comunhão entre Deus e o homem. Esse é o momento de levantar uma geração que não viva reagindo aos impulsos, mas caminhando com discernimento, que compreenda que a verdadeira guerra espiritual nem sempre é travada com palavras fortes, mas com decisões silenciosas que ninguém vê, mas que o céu registra. Porque quando você escolhe honrar a Deus, até mesmo no que consome, o reino se manifesta de maneira concreta em sua
sua vida. E essa manifestação não apenas te transforma, mas impacta sua casa, suas gerações, seu propósito. Que o que você come nunca mais seja casual. Que cada ato de disciplina seja um ato de guerra espiritual. Que cada decisão de obediência se torne uma declaração viva. E é exatamente aí que começa a verdadeira vitória. Food is Satan's secret weapon. The children of Israel. Vocês estão vendo e ouvindo 100%? Ok. Vou voltar só um segundinho aqui. Será que eu... Went down into Egypt and were slaves for 400 Peraí. years because they were looking for food is Satan's secret weapon. The children of Israel went down into Egypt and were slaves for 400 years because they were looking for food. Esau sold his birthright to Jacob for food. The scripture said for one morsel of meat he sold his birthright. Naomi and Elimelech went down to Moab for food. Maybe that's why it says in the New Testament, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. He's used it to kill more people in world history than any other weapon. Most Americans dig their graves with a knife and fork. I'm telling you, your health, use it. Your fitness, use it, or you will lose it. You say, Myron, what are you saying? I'm saying we gotta take this health and fitness thing seriously. This is our temple. This is the tool. This is the instrument that we will use to accomplish our mission. We gotta take it seriously. O último vídeo, meninas, que eu quero compartilhar. É por esse motivo que você nunca vai ouvir o seu médico falar sobre jejum. Se todo mundo começasse a jejuar, o setor da saúde iria perder bilhões de dólares. E, obviamente, eles não querem isso. Os médicos, os nutricionistas, todos eles iam sair desse negócio. Pense bem, o jejum não precisa de uma pílula, de um pozinho, um medicamento. É literalmente não comer nada por um determinado tempo. É um dos resets metabólicos mais poderosos, conhecido pela ciência. Quando você jejua, os níveis de insulina caem. O seu corpo muda para a queima de gordura e começa a fazer uma limpeza nas células. Então começa a autofagia. Seu corpo começa literalmente a reciclar as células danificadas. É como se o seu corpo apertasse um botão de reset. O jejum cura porque dá o espaço para o corpo fazer aquilo que ele foi projetado para fazer. Deus criou o seu corpo para se reparar sozinho, mas o mundo nos quer manter comendo o tempo todo, aumentando a glicose e a insulina, silenciando o sistema de reparo natural. Não existe lucro em ensinar as pessoas a se autocurarem. E é por esse motivo que você precisa jejuar, porque é a ferramenta mais poderosa que existe e não te custa nada. É forte, né, gente? Mas será que eu tenho mesmo que jejuar? Jesus não nos ordena jejuar. Será que ele não nos ordena jejuar? Será mesmo que Jesus não nos ordena jejuar? E eu quero ler com você aqui Mateus 6, 16 a 18, que diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto. E seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, existem muitos textos, e eu vou trazer alguns deles aqui, mas muitos textos na Bíblia que falam sobre o jejum. Mas aqui é Jesus falando, quando jejuarem. Ele não está falando, se você jejuar, se você escolher jejuar. Não, ele está falando, Márcia, Alexandra, Ana Paula, Vânia, quando você for jejuar, ou seja, ele conta que eu e você, nós vamos jejuar. Ele conta com isso. E é por isso que ele está dizendo, ele está explicando o que a gente não deve fazer. Ou seja, não fica, ai, coitada de mim, estou jejuando por isso. Não quer dizer que a gente não possa falar sobre o nosso jejum. Isso não quer dizer isso, porque senão não teria na Bíblia que Jesus jejuou no deserto. Como que quem escreveu que Jesus jejuou sabe que Jesus jejuou? Jesus contou, né? Então, não é que ele está dizendo que a gente não pode contar para ninguém. É que a gente não pode ter a motivação no nosso coração para fazer para parecer para alguém, sabe? Olha, eu sou santa, eu faço jejum. É sobre isso.
E seja dirigido pelo Espírito Santo. Você não precisa ficar falando para todo mundo o tempo todo, desde que Deus te fale para fazer isso. Seja dirigido pelo Espírito Santo. Às vezes Deus quer que você fale para alguém. Fale porque a gente encoraja alguém a fazer. Porque pensa, se ninguém fala para ninguém, às vezes ninguém entende que isso é uma coisa importante. E quando alguém compartilha, uau, eu jejuei e foi assim, foi assado, e aconteceu isso, a gente é encorajado, não é? Então, isso é importante. É importante muitas vezes a gente compartilhar, mas seja dirigido pelo Espírito Santo. Com quem compartilhar, quando compartilhar, como compartilhar. E aqui eu quero compartilhar alguns benefícios do jejum espiritual. Esses vídeos que eu mostrei são vídeos que têm ali algo relacionado à parte espiritual, mas ele traz muito a parte do corpo também, né? Mas dá para entender bem como o diabo ele usa o alimento como uma arma contra nós, né? E isso nos distrai de uma forma. Vocês sabem que eu não tenho problema nenhum de falar, né? Aquilo que, tipo, de colocar, eu não fico me colocando como santa, perfeita, toda certinha, né? Então, eu quero até compartilhar que uns dias atrás, esse tema, na verdade, de jejum, ele começou, ano passado, ele começou a falar, Deus começou a falar muito comigo em relação ao jejum espiritual. E eu fui me sentindo assim, empurrada por Deus a fazer jejum. Até que eu já tinha feito alguns jejuns de 24 horas de um dia, só na água, mas o Senhor tinha me pedido, antes de ir para a escola de profetas, que foi em novembro, em São Paulo, para que eu fizesse 3 dias de jejum na água. E eu fiquei enrolando um pouco assim antes de começar a fazer. E aí, quando eu assim, não vai, porque eu tinha entendido com Deus que era para fazer antes de ir para a escola de profetas. Eu falei, não, agora não vai dar tempo, tipo, já tá muito em cima. Não vou fazer agora, tá muito em cima. E aí eu entendi claramente Deus falando, comece hoje. E eu comecei no mesmo momento. Eu ouvi a voz dele falando, comece hoje. E eu comecei. 3 dias. E foi forte, gente. Foi muito forte. Esse jejum de 3 dias. A gente começa. Depois eu vou abrir para quem quiser compartilhar suas experiências aqui, mas a gente começa a ter uma sensibilidade diferente para ouvir a voz de Deus, para ver algumas coisas, para perceber algumas coisas nossas. É como se Deus colocasse a gente na frente de um espelho mais claramente. Não que ele não faça isso sem jejum, mas com jejum parece que a gente percebe mais, sabe? As coisas. Deus ele nos trata de uma forma, e eu lembro que nesse jejum de 3 dias, se eu não me engano, foi no segundo dia, assim, do jejum, eu, Deus me mostrou uma coisa que eu estava fazendo, que eu estava sentindo, tão feia, que, que na hora, eu fiquei envergonhada e eu chorava igual criança, igual bebezinho, assim. Fiquei em posição fetal chorando, sabe? Foi uma cena, ainda bem que eu estava sozinha em casa. Foi assim, terrível e ao mesmo tempo maravilhoso, porque a gente se encontra com aquilo que está mais profundo dentro de nós. E esses jejuns, assim, fazer um jejum de 12 horas, gente, né? 12 horas de jejum, não vou dizer que não é válido, mas a maior parte do tempo a gente passa dormindo, normalmente. Então, a gente pouco percebe, pouca experiência a gente tem. Então, quanto mais você vai aumentando, mais vai aumentando o nível de dificuldade, de sacrifício de alguma forma para a gente, para o nosso corpo. E para nossa carne, para a gente dizer, não, não vou comer, não vou comer. E existem até algumas pessoas que pensam assim, eu fiz questão de trazer é, esses vídeos que eles não são vídeos cristãos, tem até 2 desses vídeos ali falam também, trazem alguma coisa da Bíblia, mas um deles ali se eu não me engano, é uma cientista, uma médica falando, né?
Mas ela usou essa frase: Deus criou de forma perfeita o corpo. O nosso corpo, a gente pensa assim, hoje, né, com tudo que foi avançando, tudo que o tempo foi correndo, e parece que é natural a gente comer de 3 em 3 horas. Inclusive, várias pessoas falam que tem que ser assim. Esse é o certo. A gente comer de 3 em 3 horas. Mas vamos lá. Antigamente, era assim que funcionava? Quando não tinha o mercado, quando não tinha, a pessoa tinha que caçar para comer, tinha que preparar um alimento, e era difícil preparar um alimento. Era assim de 3 em 3 horas? Não, isso nunca foi natural. Então, a indústria ela foi trazendo essa abundância de alimentos, essa facilidade de alimento, e inclusive alimento rápido. E eu não quero ficar polemizando, né? Porque o tema é jejum espiritual, mas se a gente parar um pouco para pensar, deve ter algum motivo, né? Por que que agora dizem pra gente que a gente tem que comer tanto, de 3 em 3 horas? Por que dizem pra gente que come uma barrinha de cereal no intervalo de uma coisa e outra? Será que alguém está se beneficiando disso? Né? Então, só para você pensar, caso você tenha esse pensamento de que não, é certo, eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Só pesquise um pouco mais sobre isso, que você vai começar a ver que alguma coisa tem. E Deus não criou o plástico, os alimentos que ficam dentro do plástico. Deus criou, eu vou ler aqui, deixa eu voltar aqui para ler. Deus criou vegetais e animais. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. Outro texto em Gênesis, aqui depois do dilúvio, o Senhor está falando: todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio. Ou seja, nós temos domínio sobre plantas, árvores, animais de toda espécie. Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Então, esse é o alimento. Isso está na Bíblia. O Senhor falando que esse é o nosso alimento. Ok, a gente, né, comer de vez em quando alguma coisinha ou outra, mas o que tem acontecido é que a gente tem se alimentado o tempo todo de plástico, coisas que estão embaladas, e não coisas que a gente descasca, né? Bom, mas como eu falei, isso aqui o principal objetivo aqui é falar sobre o jejum espiritual. Eu só estou trazendo isso aqui para que, de alguma forma, a gente desperte para isso e pense e reflita de uma forma mais aprofundada e, e deixe o Espírito Santo falar, né? O que que é que ele quer para a gente? Será que esses alimentos embalados não estão nos adoecendo? Será que tudo isso que está acontecendo, toda essa rapidez para a gente se alimentar, uma coisinha rápida que a gente tira da embalagem e come rapidinho, será que isso não tem um objetivo, né? Eu não sou da teoria da conspiração, não, gente, mas isso é um fato que está muito claro até para quem não é cristão. Então a gente precisa abrir os olhos em relação a isso. Benefícios do jejum espiritual. O jejum espiritual, Isaías 58, o Senhor fala sobre o jejum que agrada a Ele. E eu tirei algumas coisas que falam em Isaías 58, que são benefícios quando fazemos o jejum espiritual. O jejum espiritual, ele traz revelação, ele traz cura, justiça. Nós vemos a justiça claramente, nós fazemos a justiça mais facilmente e a justiça acontece mais facilmente. A presença gloriosa de Deus se manifesta de uma maneira ainda mais perceptível.
nós temos orações respondidas, nós temos direção, nós temos contentamento e alegria com o que nós temos e que nós somos, restauração de áreas da nossa vida e nós temos uma vida próspera e frutífera. Isso eu não estou falando da minha cabeça, isso é o que diz aqui em Isaías 58. Deixa eu só ver se vai dar certo esse link que eu coloquei aqui. Acho que vai. Só me falem se vocês continuam vendo a tela, por favor. Confirme se você é humano. Só tá demorando um pouquinho, mas vai abrir. Pronto. Vocês estão vendo aqui comigo a tela? Isaías 58? Não? Não estão vendo? Tá, então eu vou fazer assim, eu vou ler aqui, porque eu coloquei na tela para abrir Isaías 58 aqui, mas eu vou ler aqui então rapidamente. Esse é o tipo de jejum que eu quero ver. Quebrem as correntes da injustiça, acabem com a exploração no trabalho, libertem os presos, cancelem as dívidas, ou seja, perdoem, libertem as pessoas. O que espero que façam é que repartam comida com os famintos, fazer justiça, caridade. Convidem os desabrigados para casa, coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio. Estejam disponíveis para sua família. Façam isso e as luzes se acenderão e sua vida será mudada na hora. Essa é a versão, a mensagem, tá, gente? Que eu tô lendo, ela é um pouco diferente, de repente, da versão que você já conhece. Sua justiça irá pavimentar seu caminho. O Eterno de glória vai garantir sua passagem. Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda e eu direi: aqui estou. Isso é o Senhor dizendo o jejum que agrada a ele. Se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar as vítimas, cessarem de fazer fofocas sobre os pecados dos outros, forem generosos com os famintos e começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados, sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena até no lugar vazio, músculos firmes, ossos fortes, ou seja, saúde, vigor. Vocês serão um jardim regado, um jardim bem regado. O que é um jardim bem regado? É um jardim frutífero, próspero. Vocês serão um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Aleluia. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. Aquilo que era impossível de habitar, vamos reconstruir. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver agora de novo o que eu estava compartilhando. Voltei. Pronto. Voltou a aparecer para vocês, meninos, a tela? E agora para mim não. Pronto. Tá aparecendo então aí, né, Ale? A tela tá aparecendo. Beleza. Então, esses são os benefícios do jejum espiritual, de acordo com Isaías 58. Quem não quer revelação? Maior revelação da palavra. Quem não quer cura? Quem não quer que seja feita a justiça? Quem não quer caminhar em justiça? Quem não quer ter acesso à presença gloriosa de Deus ainda mais abundante na vida? Quem não quer ter oração respondida? Quem não quer ter direção?
Eu não sei o que que eu faço. Preciso de uma direção. Quem não quer ter uma direção? Contentamento, alegria, restauração. E quem não quer uma vida próspera e frutífera? Jejum. Essa é a resposta. Jejum. Mas agora, diz o Senhor, voltem-se para mim enquanto ainda há tempo. Entreguem-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e choro. Ou seja, com jejum e arrependimento. Joel 2:12. Então, quando diz que o Senhor não quer que a gente faça. Não, onde está falando que a gente tem que fazer jejum? A Bíblia. Mas agora, diz o Senhor, voltem-se para mim, arrependam-se, enquanto ainda há tempo. Entregue-se a mim de todo o coração com jejum e arrependimento. Outro texto, outro texto que eu quero ler aqui. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Jejuamos, suplicamos essa bênção e ele nos atendeu. Esdras 8:23. E agora, um que a gente tem bastante, a gente ouve bastante, Marcos 9:28 e 29. Marcos 9:28 e 29. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhes perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Os discípulos não tinham conseguido expulsar um demônio. E eles perguntaram: por que que a gente não conseguiu? E Jesus respondeu para eles: essa espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Só sai pela oração e jejum. Ou seja, existe um outro nível que a gente pode acessar de poder de Deus com jejum e oração. E eu quero trazer alguns pontos importantes aqui. Alguns pontos importantes sobre o jejum. O jejum não muda Deus, mas ele nos muda. Ele nos muda. Nós recebemos revelações, sabe, downloads do céu quando a gente jejua. Mas não é assim, sabe aquele jejum assim? Uma vida, um na vida, outro na morte? Não, é uma vida de jejum. Ah, eu tenho que jejuar toda semana? Seria bom se você pudesse fazer. Mas se você pelo menos fizer uma vez por mês, um jejum, que seja de 16 horas, 18 horas, sabe? E aí não tem, gente. Ah, Deus só vai falar a partir de 12 horas de jejum? Não, não tem isso, tá? Aí a questão de tempo de jejum é mais a questão do corpo. O corpo, os médicos já falam que o jejum a partir de 14 horas já começa a fazer, a partir de 12 já começa a fazer algumas diferenças no nosso corpo. Mas agora, como eu estou falando do jejum espiritual, o jejum é você parar de comer como um sacrifício. Eu estou aqui dizendo não. Eu estou governando a minha vontade. Eu estou governando o meu corpo. Eu estou governando a minha mente, dizendo simplesmente não, não quero. Agora, colocar em primeiro lugar a minha vontade. Então, o jejum não muda Deus, mas ele nos muda. Jejuamos em obediência a Deus, como eu li ali em Joel 2:12. Jejuamos para o nosso fortalecimento espiritual e o enfraquecimento da nossa carne. Porque a vida do cristão, ela precisa fortalecer o espírito e enfraquecer a carne. Então, o jejum é importante para isso. Nós jejuamos para nos render e nos humilhar perante o Senhor. O jejum, ele é um ato de rendição a Deus. Quando a gente diz para Deus, Deus, você tem controle de tudo. E eu estou dizendo que não é a minha carne que domina, não é a minha carne que governa, é o Senhor, que é o Senhor de todas as coisas na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Inclusive, na forma que eu me alimento, inclusive em como e quando quanto eu me alimento. Jejuamos não para conseguir algo de Deus, isso é muito importante, mas para nos tornarmos mais parecidos com Deus e com o que Ele nos criou para ser. O jejum, ele faz com que a gente seja moldado por Deus.
Não que a gente vai mudar, Deus não queria me dar essa bênção aqui, mas agora porque eu jejuei, ele vai me dar. Não é isso que acontece. O que acontece é que aquilo já estava programado por Deus para ser nosso. Só que muitas vezes nós não estamos preparados para receber. Então o jejum faz o quê? Nos prepara para receber coisas, muitas vezes. Deixa o nosso coração humilde a ponto da gente poder receber algumas coisas. Então, esse é um ponto muito importante, porque muitas pessoas fazem jejum para ter alguma coisa de Deus. O nosso coração não pode estar nisso. O nosso coração deve estar, principalmente, estar mais próximo de Deus, em estar mais íntimo de Deus, em ter mais sensibilidade de ouvir a voz de Deus, né? E que é um outro ponto que eu coloquei aqui. Jejuamos para aumentarmos a nossa sensibilidade a ouvir a voz de Deus. Jejuamos para nos consagrar e nos preparar. E nós jejuamos para discernir as direções que devemos nos mover. Existem muitas outras coisas, mas eu botei esses principais pontos aqui que eu considerei importantes. Esse aqui é o último slide que eu quero trazer aqui, que eu separei. Assim como a oração, o jejum é uma disciplina espiritual. O jejum, oração, leitura da palavra é uma disciplina espiritual. A gente tem vontade de fazer, gente? Não. A gente tem vontade de ficar no Instagram, a gente tem vontade de ficar na piscina, a gente tem vontade de comer um saco de M&M's, a gente tem vontade de comer churrasco, comer sobremesa. A gente tem essas vontades. As nossas vontades não são espirituais na nossa essência, naturalmente. As nossas vontades são carnais. E o jejum, assim como a oração e a leitura da palavra, é uma disciplina. Eu preciso me criar o hábito. Eu preciso me acostumar, porque um pouco do que eu falei aqui, a gente consegue perceber a importância de fazer isso. A gente consegue perceber a importância de quando eu faço isso, né? De quando eu faço o jejum, o que muda na minha vida, né? E assim como a oração, não jejuamos para conseguir alguma coisa de Deus, mas para sermos moldados por Ele e nos relacionarmos com Ele. Então, quer dizer que eu não posso ter alvos no meu jejum? Quer dizer que, já que eu não posso jejuar para conseguir alguma coisa de Deus, eu não posso ter um alvo no meu jejum? Por exemplo, eu quero jejuar porque eu vou fazer uma prova e, e eu quero passar nessa prova. Então eu não posso fazer isso? Claro que pode, né? Podemos sim, assim como eu li em alguns textos aqui, né, que pedidos foram feitos a Deus, né? Eu vou voltar só aqui. Peraí. Ó, ah, voltei demais. Peraí. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Ou seja, posso pedir para passar num concurso público e jejuar? Eu estou jejuando para passar no concurso público? Não, eu estou jejuando até para entender a vontade de Deus, para estar mais preparada, sensível, humilde, por várias coisas, mas porque eu estou pedindo a Deus e essa bênção e colocando diante de Deus e tendo mais sensibilidade para ouvir a voz dele e ouvir os comandos dele. A gente fica mais sensível para tudo, gente, para tudo. Até para, eu não sei quem já teve essa experiência, mas até assim, ó, se você fica um tempo de jejum, ó, jejum de doce, você não come açúcar. Quando você volta a comer, ou se você toma uma água com limão, parece que o limão tá doce. Então, até essa sensibilidade do sabor dos alimentos, ela muda quando a gente faz jejum, né? Então, agora, passando aqui, essa última frase que eu tinha colocado aqui,
Então, a gente pode sim ter alvos no nosso jejum. Eu vou fazer um jejum pelo Brasil. Eu vou fazer um jejum de arrependimento. Eu vou fazer um jejum, sobre a minha vida espiritual, para melhorar o meu relacionamento com Deus. Eu vou fazer um jejum para melhorar, o meu casamento. E Deus vai falando com você em cada área, dessa área que você está tratando em relação ao jejum. Deus vai falando com você, né? Então, eu coloquei aqui. Então, vamos começar? Essa é uma proposta. Finalizei aqui a apresentação. Essa é uma proposta para nós, como mulheres, nesse tempo, que a gente faça jejuns, comece a fazer jejuns coletivos, com objetivos. Queremos maior, ouvir a voz de Deus de forma mais clara, mais natural. Queremos, ter mais discernimento, mais sabedoria. Podemos orar pelo nosso país, pelas autoridades do nosso país, pela injustiça que está acontecendo em vários lugares, com várias pessoas. Então, esse é um convite, né, para que você se aprofunde mais. Eu trouxe alguns pontos aqui que eu disse que são pontos importantes. Só um minuto, meninas. Desculpa, meninas. Essa ministração, né? Que esse tempo onde a gente, de alguma forma, como eu falei, eu trouxe algumas coisas, alguns pontos assim que ou de experiências que eu tive, né? Ou da leitura da palavra, ou desses dois livros que eu compartilhei, né? Como um encorajamento para quem ainda não experimentou, para quem ainda não está vivendo essa prática, essa disciplina, um pilar, uma da disciplina espiritual, que é o jejum, que a gente possa, se aprofundar nisso e começar a viver, sabe, a se aprofundar em Deus e mergulhar também nessa disciplina espiritual. Porque a medicina está dizendo que é importante. E sabe o que é mais lindo que Deus, quando ele nos fez, né, como até um dos vídeos que eu coloquei ali, o nosso corpo, ele é preparado para isso. O nosso corpo, exatamente para a gente viver tempos sem se alimentar, porque tudo vai se renovando. E não é em vão. Isso não é em vão. Tudo que Deus fez, ele fez nos beneficiando. Tudo que Deus planejou, ele planejou para que nós experimentássemos, algo bom para nós no nosso corpo, na nossa mente e no nosso espírito. Então, essa ministração, é, existem coisas muito mais profundas, né, que a gente pode, se aprofundar nesse quesito jejum espiritual e a gente ter ainda mais revelação do jejum, mas eu queria trazer algo, simples para te encorajar a viver, sabe, uma vida de jejum, que quer dizer que não é você vai jejuar todos os dias da sua vida, mas é uma vida em que a sua carne, ela não é o mais importante. Uma vida em que você não tem tanta dificuldade assim de dizer não, não vou comer isso. Não vou me alimentar agora, eu vou abrir mão dessa refeição aqui, né? Quando a gente não consegue dizer não para algumas coisas, simples. Pensa, como que a gente vai dizer não para coisas assim muito maiores, assim, nossa, eu vou dizer não para alguém que tentou é, me comprar.
Alguém, eu vou dizer não, nossa, isso parece tão vantajoso, parece tão bom. Poxa, isso é uma coisa maior. Eu não consigo dizer não para um alimento, eu vou dizer não para uma coisa maior, entende? Então, esse dizer não é o governar, né, sobre as nossas emoções, é dizer que o Senhor é quem comanda, o Senhor é mais importante, né? E como eu disse logo no início, quem não entrou aqui no início, eu estava falando. E eu quero repetir, eu não estou numa posição de alguém que, uau, olha, ela só sabe dizer não o tempo todo para as emoções dela, para o corpo, para a vontade de tal alimento, de açúcar, de qualquer coisa. Não, eu não estou nessa posição. Eu estou em andamento, eu estou em processo. E eu quis compartilhar isso para que a gente viva isso também em comunidade, sabe? Que a gente compartilhe as nossas dificuldades uma com a outra e que a gente se ajude nessa, sabe? Porque é importante. Às vezes, assim, parece uma coisa tão boba, né? Aí você vai falar, você vai pedir um gabinete pastoral lá para falar com o seu pastor, pastor, eu não estou conseguindo jejuar. Não, mas às vezes aqui numa comunidade, né, com mulheres que estão com às vezes com as mesmas dificuldades, e você dizer, sabe qual? Nossa, eu também tinha esse problema aqui, eu também tinha essa dificuldade, mas sabe o que que eu fiz? Aí eu fiz isso e eu tô conseguindo compartilhar a experiência e a gente vai crescendo. Mas principalmente o que eu quero dizer é que o que eu tenho aprendido, o que eu tenho visto, e eu vi esses dias, depois eu vou compartilhar com vocês até o perfil dela, uma mulher que eu sinceramente não sei, eu conheço pessoas em comum, mas eu não sei de onde eu conheci ela. Mas ela tava dizendo que ela emagreceu tantos quilos, não sei quantos quilos, fazendo a dieta com o Espírito Santo. E ela dizendo que ela estava cansada, ela já tentou todo tipo de dieta. Eu tô aqui, gente, falando um outro assunto sobre governar sobre a nossa vontade também. Eu falei sobre jejum espiritual e tem a ver com isso também, porque quanto mais a gente faz o jejum espiritual, a gente consegue governar sobre essa área da nossa vida, né? E ela estava dizendo isso, que ela cansou de lutar. E quando ela cansou de lutar, ela fez vários tipos de dieta e nada dava certo. E até que teve um dia que o Espírito Santo falou com ela: é, não é mais para você lutar, se entrega. E às vezes a gente acha que essa é uma área que, não, eu tenho que me dominar, eu tenho que dizer não. Sim, eu e você temos que dizer não. Mas por que não com a ajuda do Espírito Santo? Porque a gente acha que o Espírito Santo vai nos ajudar ele vai lá abrir o mar para uma dificuldade que você tem, ele vai abrir uma porta, ele vai fazer com que chova num dia que você pediu para chover, que não chova no dia que você pediu para não chover, mas que nessa área que parece tão simples, mas que é tão difícil para a gente controlar as nossas emoções, as nossas vontades, por que que ele não pode nos ajudar nisso, né? Então, e aí, como eu falei para vocês, que eu comecei a falar e aí depois eu não compartilhei, mas eu vou compartilhar agora. Esses dias eu tava, eu senti que era algo, como eu vou explicar? Era uma coisa mais do que assim natural, uma tentação natural, né, em relação à alimentação. Eu senti que era alguma coisa assim que era para tentar me desesperar, me desestruturar, e principalmente porque quando eu falei que eu ia falar sobre isso, quando eu falei que eu ia falar sobre o jejum, parece que tipo assim, para me desestabilizar mesmo, sabe? Chegou um momento que eu falei assim, não, eu preciso comer um doce agora, eu preciso. E naquele momento, assim, eu falei, nossa, como que eu não tô conseguindo me controlar? Parecia que era incontrolável o negócio, sabe? Incontrolável. E aí, em seguida, eu fiz um jejum de 24 horas. Anteontem, eu fiz um jejum de 24 horas, exatamente porque eu tava sentindo, assim, a necessidade de dizer não, chega, para, né? Dá um tempo para minha carne, porque eu senti que chegou num nível de desespero, assim. E eu não sei se você já enfrentou esse problema com alguma coisa, né? A minha maior dificuldade normalmente é com o açúcar,
né? Eu não sei se você já enfrentou, enfrenta com outra coisa, refrigerante, ou farinha, né? Bolo, pão, ou talvez o seu problema não seja alimentação, seja um outro tipo de não que você precisa dizer, né? Mas todos têm a mesma origem, a nossa carne. E todos têm a mesma solução, Jesus. Pedir ao Espírito Santo e não somente, eu pedi e nada aconteceu. Não, é permanecer nesse lugar. Espírito Santo, me ajuda nisso, porque eu não, eu desisto de tentar sozinha, sabe? E a gente realmente precisa desistir de tentar. Então, talvez, como eu falei, a sua dificuldade não seja o açúcar, né? Como eu falei, talvez a sua dificuldade não seja açúcar, seja um refrigerante, seja masturbação, pornografia. Como eu já falei até em alguma outra reunião nossa aqui lá no início. Talvez você tenha um vício, alguma coisa que você não consegue se ver livre. Talvez seja um relacionamento que você é dependente. Sabe o dependente químico? E talvez você olhe e fale assim: nossa, não, eu não tenho, não, não é assim. Eu não sei qual é a sua dependência, mas a nossa dependência tem que ser única e exclusivamente de Jesus. Eu não posso depender do açúcar para ficar bem. Eu não posso depender de alguém para ficar bem, de um relacionamento para ficar bem. Eu não posso depender de masturbação, de pornografia, de sexo, de qualquer coisa para ficar bem. Eu preciso estar bem, em paz, feliz com Jesus. Isso não é fanatismo. Isso não é ser radical. Não é. A gente precisa ser, precisamos ser aquelas que vão dizer, eu vou na contramão do que o mundo está dizendo que é para eu ir. Porque o mundo chama eu e você de mulheres. Mulheres, venham ser independentes. Eu não quero ser independente. Eu quero ser dependente de Jesus. Eu e você crescemos, aprendemos a ser independentes. Você tem que ser independente. Você tem que ser independente. Mas eu quero te dizer, eu não tinha planejado falar nada disso. Mas eu quero te dizer que o mundo tentou te falar, a sua mãe, a sua avó, o seu pai, sua tia, seu tio, tentou te dizer, você precisa ser independente. Não depende de homem, não depende de ninguém. Você tem que ser independente. Tem o seu trabalho, tem o seu dinheiro. Sabe assim? Você já ouviu isso aí? Isso que o mundo tentou fazer você acreditar que você deveria ser e fazer, fez com que você se tornasse dependente, mas do lugar errado, da pessoa errada. Aí, na busca desenfreada de ser independente, mulher independente, ter o meu dinheiro e não depender de ninguém, nós nos tornamos dependentes de alguma coisa. Dependentes de um homem, de um contatinho com alguém, dependentes de um alimento, de uma droga, de bebida, de sexo, de qualquer coisa. Se a minha amiga, até de uma amizade, sabe? Ai, a minha amiga não me responde. Nossa, lá, olha, acabei, tem 5 minutos que eu mandei, ela não responde. Caramba! Será que aconteceu alguma coisa? Sabe aquela coisa que a gente não consegue ficar sozinha? A gente precisa estar falando com alguém? O mundo está tentando fazer com que a gente seja dependente. Ele vendeu
essa mensagem de mulheres sejam independentes. Mas, na verdade, a mensagem de seja independente é para te tornar dependente. Porque ser independente é se afastar da verdadeira dependência que a gente precisa ter, que é a dependência de Deus. E eu comecei falando de jejum e é tudo sobre isso. Aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos tira, tira dele o senhorio. Porque quando ele está na direção, ele nos leva para a parte boa, para o lugar bom, para um nível melhor, para coisas melhores, para coisas maiores. Mas as nossas escolhas de alimentos, do que fazer, de pessoas, estão nos derrubando, nos levando para lugares ruins. E a gente tenta, tenta, tenta e pensa assim, poxa, nada dá certo. E por que que a gente não deixa tudo na mão dele, né? A gente deixa, a gente quando aceita Jesus, recebe Jesus no nosso coração, aí a gente diz, Senhor, eu te recebo no meu coração e eu te entrego tudo, tudo é teu. Mas aí depois depois que a gente aceita, recebe Jesus no nosso coração e passa um tempo, o que que a gente faz? A gente pega o controle de volta. Eu te recebi, você pode tomar, você é o Senhor do meu coração, meu Senhor e Salvador. Aí depois a gente pega o controle de volta e faz do nosso jeito. Então, eu quero finalizar, né, dizendo aqui, nada desse final aqui estava planejado, não tinha pensado em falar nada disso, o Espírito Santo, né, trazendo isso, foge um pouco ali do que eu estava imaginando falar, mas esse ele é que manda. Eu não tenho a mínima pretensão de falar o que eu quero falar, é o que ele quer. Então, a, a nossa dependência, desculpa, independência está nos matando espiritualmente. E que hoje a gente entregue para Deus o governo de todas as áreas, todas as áreas, todas as áreas. Quando a gente entrega o governo de todas as áreas, a gente tem a convicção que vai ser o melhor, porque ele só nos leva para o melhor. E sabe, eu não sei se a Paty Marques, ela falou que não ia conseguir entrar, talvez entrasse no final. Eu até, quando ela falou que não ia conseguir, eu fiquei, poxa, né? Porque ela é uma pessoa, eu já conversei com ela um pouco sobre isso, questão do jejum. E, e um ponto importante, às vezes, que a gente olha como Deus, ele é perfeito, gente. Eu não sei quantas de vocês já ouviram falar nisso, mas o jejum, ele faz autofagia, né? Ele vai comendo, ele começa a se alimentar de células e jogar fora aquilo que não presta, que não é bom. Então, inclusive células cancerígenas. Então, olha como Deus é perfeito. Ele fez tudo, todos os alimentos e a renovação celular, a renovação do nosso corpo, a renovação dos nossos neurônios, tudo ele fez perfeitamente. E a gente não confia na condução do Espírito Santo para a nossa vida. E o que acontece? Muitas vezes a gente vai para o buraco se alimentando de forma errada, é, escolhendo pessoas erradas na nossa vida, lugares errados, coisas que nos fazem mal, né? Enfim. E eu queria, antes de finalizar aqui e abrir para quem quiser falar, é, eu queria fazer uma oração. E eu não estou fazendo uma oração, eu orando por vocês. Eu estou orando pela minha vida e por vocês também. Eu quero orar por vocês e com vocês, e que vocês orem também por mim, porque, como eu falei, essa é uma área. Existem áreas que eu falo assim: uau, eu superei isso aqui, glória a Deus, essa é uma área que eu estou lutando.
E eu quero que dar a mão para cada uma de vocês e que a gente caminhe junto, a gente vença junto essa batalha. Eu não sei qual é a sua dependência. Que você hoje lance aos pés da cruz, eu e você, vamos lançar aos pés da cruz a nossa dependência. Porque o único que merece a nossa dependência é Jesus. O açúcar não vai nos dominar. O refrigerante, a farinha de trigo, bolo, pão, o homem, o marido, o ex-namorado, o namorado, um emprego, o dinheiro. Eu não dependo de dinheiro. Você não depende de dinheiro. Nós dependemos de Jesus. Porque sem Ele, nós não temos fôlego. Sem Ele, nós não respiramos. Sem Ele, nós não temos força para continuar. Então, em nome de Jesus, eu oro agora. E junto aqui, Pai, com as minhas irmãs, Senhor, nós nos colocamos em Teu altar. Nós entregamos tudo, Pai. Senhor, abre os nossos olhos, tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos, porque nós queremos enxergar aquilo que nós não estamos enxergando. Senhor, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, porque nós queremos ver e ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar, nos mostrar, que nós não estamos vendo e ouvindo. Nós não queremos estar cegas com aquilo que o mundo está tentando nos cegar. Senhor, nós declaramos aqui a nossa dependência total, completa, definitiva a Ti. Nós não dependemos mais de nada e de ninguém. Nós dependemos é de Ti. Nós não dependemos de homens. Nós não dependemos de dinheiro. Nós não dependemos de um emprego. Nós não dependemos de marido, de namorado, de negócios, amizades. Todas essas coisas são boas, são muitas vezes coisas que o Senhor nos deu, mas essas não são as nossas fontes. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa certeza, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa paz e a nossa alegria. O Senhor é a nossa fonte, a nossa única fonte. E assim como eu li em Isaías 58, Pai, que nós cremos que, assim como diz a tua palavra, que o jejum que o Senhor se alegra nos faz viver como um jardim bem regado, cuidado por ti, regado por ti, próspero e frutífero, e com uma fonte de água que nunca seca. O Senhor é essa fonte de água que nunca seca. Chega de buscar em poços rachados. Chega. Nós temos uma fonte inesgotável e nós nos alimentamos dessa água pura e limpa. Senhor, nós dependemos de Ti. Nós declaramos aqui juntas que nós dependemos é de Ti. Nada mais vai ter o nosso coração, nada mais vai ter, Senhor, em primeiro lugar, o nosso sim, se o Senhor não tiver o nosso sim. E nós sabemos que se o Senhor tem o nosso sim, todas as demais coisas o Senhor acrescenta. Pai, então, em nome de Jesus, nós agora renunciamos a todos os vícios, a todas as nossas dependências, a nossa dependência de alimentos, a nossa dependência química de alguma forma, a nossa dependência, Senhor, de telas, a nossa dependência de pessoas, dependência emocional.
dependência de dinheiro, dependência de trabalho, de lugares. O Senhor é o nosso sustento, o Senhor é aquele que nos sustenta, não somente financeiramente, mas o Senhor nos sustenta de pé, nos mantém de pé. Pai, em nome de Jesus, nós renunciamos tudo, Pai, que está tentando que nós demos lugar, colocamos na frente, Pai, do Senhor. Pai, e nós dizemos, nós declaramos que o Senhor tem o governo, Pai, das nossas emoções. Senhor, toma o teu lugar na nossa vida, nas nossas emoções. Pai, que o teu Santo Espírito nos conduza, nos dirija para as melhores escolhas. Senhor, para que nós não caminhemos, Pai, buscando esses poços que estão rachados, vazias, poços que rachados que ficam vazando água, e por isso nós não conseguimos reter essa água. E sem reter essa água, nós diariamente continuamos com sede. Nós declaramos agora, Pai, que nós dependemos da fonte de água viva e nós renunciamos a esses poços rachados. Renunciamos a esses poços rachados. Renunciamos às nossas dependências, porque nós só dependemos de Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, com poder e autoridade, eu oro agora, Pai. Senhor, e eu quebro agora no mundo espiritual. Senhor, não com a minha palavra, mas com a Tua palavra. Não com o meu poder, não com a minha autoridade, mas com aquilo que o Senhor nos concedeu. Senhor, toda maldição, toda palavra contrária, Senhor, tudo aquilo que nós ouvimos, você vai depender a vida toda, vai depender de mim a vida toda. Tudo aquilo que lançaram de obra de macumbaria, agora está quebrado em nome de Jesus. Eu não estou falando isso em vão. Eu sinto que existem obras de macumbaria. Existem palavras que talvez você lembre conscientemente ou talvez você nem se lembre, que foram lançadas sobre a sua vida, de que você ia depender a vida toda de alguém. Isso está quebrado em nome de Jesus. Você ia depender de um auxílio a vida toda. Você ia depender de um remédio a vida toda. Chega, corta isso da tua vida. Não, diz não. Eu não dependo de remédio. Eu não dependo de pessoas, eu não dependo de dinheiro, eu não dependo de um trabalho, eu não dependo desse relacionamento, eu dependo do Senhor. Pessoas nós amamos, não dependemos. Em nome de Jesus, agora, está quebrado no mundo espiritual toda obra de macumbaria. Em nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus. Ai, toda tentativa do inimigo de roubar essa semente que hoje foi lançada, Pai, na terra do coração, do meu coração e no coração das minhas irmãs. Pai, eu declaro que essa semente que foi plantada hoje, Pai, ela crescerá, ela brotará, ela será regada e ela vai crescer e ela vai dar fruto, um bom fruto que vai alimentar minha irmã e que vai alimentar a muitos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, toda dependência emocional está quebrada em nome de Jesus. Se você puder, coloca a mão na sua mente, na sua cabeça. Pai, nós oramos. Que caia por terra toda dependência. Senhor, toda dependência química, alimentar, emocional, dependência de pessoas, recursos, auxílios, remédios.
Agora está quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou lembrar mais uma vez. Antes de parar a gravação, vou lembrar mais uma vez. A macumba, a obra de macumbaria, o que o inimigo faz, o que ele tenta fazer na nossa vida, aumenta ou diminui à medida que eu creio nisso. Eu creio que eu sou governada pelo Espírito Santo. Eu creio que eu sou governada pelo Espírito Santo. Creia nisso, você é governada pelo Espírito Santo. Nenhum espírito maligno te governa. Nenhuma obra de macumbaria pode destruir a sua vida, a menos que você creia que ela tenha esse poder, que ela tenha esse poder para fazer isso. Então, quebra isso. Em nome de Jesus. E que você dê lugar e acolha na sua mente, no seu coração, aquilo que a palavra diz, aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor ele planejou para você, não aquilo que o inferno está tentando fazer, não aquilo que o inimigo está tentando fazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se fortaleça e se você de alguma forma entender que nossa, parece que eu tô ouvindo, ou parece que eu tô entendendo, eu tô sentindo que essa verdade, porque às vezes assim, quando parece que eu sinto que alguma coisa aconteceu, mas ao mesmo tempo vem uma mentira na minha mente. Isso não vai dar em nada, é uma palavra só. Isso aqui não tá mudando nada, isso não vai mudar nada. Não faça parceria com esse pensamento. Sabe que isso não vai mudar nada. E eu quero te encorajar. Antes de finalizar essa gravação, quero te encorajar, você que está aqui agora, você que vai ouvir essa gravação. Aquilo que você, de alguma forma, se eu falei sobre algumas dependências aqui, mas de alguma forma, se você é, reconheceu em alguma dessas falas, desses exemplos que eu dei, alguma dependência, se comprometa em fazer um jejum. Ana, eu nunca fiz um jejum. Faça um de 12 horas, de 14 horas. Faça um jejum de alimento, alimento. Ah, eu vou tirar o chocolate. Não, faça um jejum de alimento. Se você tem algum problema de saúde, veja com o médico, mas faça algum jejum. Faça alguma coisa. Se mova na direção de entregar, se render e fale para Deus: Deus, eu não dependo mais disso. Seja o que for essa dependência, eu não dependo mais disso. E eu estou como um ato profético renunciando a isso, me abstendo de alimentos. Eu estou renunciando, eu estou abrindo mão dessa minha dependência, daquilo que a minha mente está achando que é dependente. Eu estou renunciando como um ato profético. Eu estou abrindo mão de algum alimento, mesmo que a sua dependência não seja de algum alimento, que seja de uma pessoa, que seja de dinheiro, que seja de um trabalho, que seja de um líder espiritual, sabe, de um pastor, uma amiga. A gente não pode ser dependente de ninguém, gente. A gente só pode ser dependente de Deus. Ai, mas o meu pastor, a gente pode amar, honrar os nossos pastores, mas não ser dependente deles. Ah, mas a minha pastora, mas não podemos ser dependentes de ninguém. Ah, mas é o meu marido. A Bíblia não fala que você tem que ser dependente do seu marido. Você tem que ser submissa, não dependente. Dependente é só de Deus. Amém?
Então, não quero te desafiar, não. Eu quero te encorajar a fazer isso. Hoje, amanhã, depois, segunda, terça, faça alguma coisa. Se mova no mundo espiritual. Dê uma resposta ao que aconteceu aqui hoje. Sabe, porque muitas vezes as coisas, a gente ouve pregação, uau, que pregação! Que não é o caso. Não estou dizendo que essa pregação foi um uau, foi, né, foi, como eu falei, foi algo para que a gente desperte em relação a isso. Quem já conhece ou quem não conhece, que a gente desperte em relação a esse tema, para a gente crescer junto nisso. Mas, às vezes, a gente vai numa conferência, faz um curso, fala, uau, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas sabe por que que nada muda depois? Porque você não dá espaço para isso. Você não se move no mundo espiritual em relação a isso. Faça alguma coisa profeticamente. Faça um jejum, colocando, selando, selando essa palavra, renunciando aquilo que você precisa renunciar. Eu dependo só de Deus. Deus, eu tô fazendo esse jejum aqui, crendo que essa noite, o sábado, dia 17 de janeiro de 2026, foi dado um basta na minha dependência, seja ela qual for, um basta. E como um ato profético, além de estar renunciando, eu estou te pedindo a sua cobertura, Deus. Eu estou te pedindo a tua proteção, teu sustento, porque depois que a gente renuncia a alguma coisa, o inimigo sempre vem tentando colocar alguma coisa ali no lugar. E vem tentando dizer, ah, você não vai conseguir ficar sem isso. É forte demais. Olha quantos anos você está nisso. É uma mentira. Isso é uma mentira. Não acredita nessa mentira. Diz a verdade para essa mentira. Lembra que eu falei? Renovação da mente é dizer a verdade para uma mentira. Qual é a verdade? Eu dependo só de Deus. Amém, meninas. Me alonguei mais do que eu gostaria, mas tudo o que eu faço é condução do Espírito Santo. Então ele queria. Eu vou parar aqui a gravação agora.